Imagine o som metálico e rítmico de milhares de espadas sendo afiadas contra pedra bruta. O ar pesado, carregado com o cheiro de carne assada nas fogueiras, e o aroma forte do vinho que flutuava no ar, de uma noite quente de verão. Do lado de fora dos muros de Jerusalém, o cenário era de um pesadelo vivo. O maior exército que o mundo antigo já conheceu, estava acampado, estendendo-se por quilômetros, cobrindo o vale como uma mancha de ferro e sangue. Eram 185.000 soldados assírios, homens endurecidos por décadas de conquistas brutais, máquinas de guerra treinadas para esmagar nações inteiras e apagar nomes da história sem um pingo de misericórdia. Os assírios não eram apenas soldados, eles eram mestres no terror psicológico, conhecidos por empalar seus inimigos e exibir suas vitórias com uma crueldade que fazia o mundo tremer. O rei Senaqueribe, sentado em seu trono de ouro no centro do acampamento, já se sentia o dono absoluto da existência. Do alto de seu orgulho, ele olhava para as muralhas de Jerusalém e soltava gargalhadas de escárnio. Para ele, o Deus de Israel era apenas mais uma divindade impotente, como tantas outras que ele já havia humilhado e cujos templos ele havia reduzido a cinzas. Ele enviou mensageiros para gritar aos ouvidos do povo, em sua própria língua, para que todos ouvissem, dizendo que a esperança era uma ilusão e que o destino da cidade estava selado. Ele zombava perguntando: qual dos deuses de todas essas nações foi capaz de livrar a sua terra das minhas mãos? O pavor dentro dos muros era um peso físico, quase insuportável, onde mães abraçavam seus filhos, sabendo que humanamente, o sol do dia seguinte traria apenas o fim. Antes de revelarmos o que o anjo do Senhor executou no silêncio daquela madrugada, onde a própria morte ganhou forma, eu quero te fazer um convite especial. Se você sente que a sua fé precisa ser alimentada por essas histórias de poder, e se você busca entender os mistérios mais profundos das Escrituras, inscreva-se agora no nosso canal e ative todas as notificações. Aqui, nós não apenas lemos a Bíblia, nós mergulhamos nos seus detalhes épicos para que você sinta a presença de Deus em cada narrativa. Clique no botão de inscrição agora e junte-se à nossa comunidade de fé, que cresce a cada dia. Dentro de Jerusalém, o cenário era o oposto da celebração barulhenta dos assírios. Havia um silêncio fúnebre, interrompido apenas pelos soluços daqueles que oravam. O rei Ezequias, um homem de fé, mas também de carne e osso, sentia o peso esmagador da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que suas flechas eram poucas, seus suprimentos de água eram limitados e seus muros, embora fortes, não resistiriam ao cerco por muito tempo. Mas, em vez de convocar seus generais para um conselho de guerra inútil, ou buscar alianças desesperadas com o Egito, Ezequias fez algo que mudaria o curso da história humana para sempre. Ele rasgou suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco em sinal de humilhação total, e entrou no templo do Senhor. Ele não chegou com petições decoradas ou orações vazias. Ezequias levou consigo as cartas de ameaça de Senaqueribe, papéis físicos que transbordavam arrogância, insultos e blasfêmia contra o Criador. Ele as espalhou no chão, diante do altar, sob a luz trêmula das lamparinas do templo, e clamou com uma voz que vinha das profundezas da sua alma: Senhor, inclina o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou seu servo para afrontar o Deus vivo. Salva-nos agora, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Deus verdadeiro. Jerusalém inteira estava em suspense, prendendo a respiração. A resposta não veio por meio de reforços militares de outras nações, mas através das palavras calmas e cortantes do profeta Isaías. A mensagem era um desafio direto ao império mais poderoso do mundo. O rei da Assíria não entrará nesta cidade. Ele não atirará uma flecha, nem levantará um escudo contra ela. Pelo caminho que veio, por ele mesmo voltará, pois eu defenderei esta cidade para salvar. A noite finalmente caiu e o acampamento assírio mergulhou em uma calmaria enganosa. Os soldados, confiantes na sua força avassaladora e na sua experiência em milhares de batalhas, dormiam profundamente, sonhando com os saques, o ouro e os escravos que colheriam ao amanhecer. Mas o acerto de contas divino não esperou pelo sol. Por volta da meia-noite, algo aconteceu nas dimensões invisíveis que a mente humana mal pode processar. Não houve o barulho de trombetas celestiais, não houve o estrondo de um terremoto catastrófico, nem o som de carruagens de fogo galopando pelos céus. Em vez disso, uma luz fria, pálida e intensamente poderosa desceu sobre o vale, tão silenciosa quanto a névoa que cobre os campos de batalha. O anjo do Senhor manifestou-se. Aqui, entramos em um mistério profundo. Quem era este ser? Muitos estudiosos acreditam que esta foi uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo antes de sua encarnação, agindo como executor da justiça do Pai.
Imagine, através dos olhos da sua imaginação, um ser de luz colossal, cuja presença emanava uma autoridade tamanha que faria qualquer rei da terra parecer uma formiga. Ele começou a caminhar entre as tendas assírias. Não havia fúria descontrolada em seu rosto, apenas o cumprimento solene de uma sentença divina já decretada. Tenda por tenda, fileira por fileira, o anjo passava sua mão invisível sobre os guerreiros adormecidos. À medida que ele avançava, o fôlego de vida era simplesmente recolhido, como se o oxigênio tivesse sido banido daquelas tendas. Centenas, milhares, dezenas de milhares de corações pararam de bater simultaneamente, sem que um único grito de dor ou aviso fosse emitido. Imagine o horror de um vigia solitário em um posto avançado, segurando sua lança, lutando contra o sono. Ele olha para o lado e vê seu companheiro de guarda cair morto de joelhos, sem um ferimento sequer, sem uma gota de sangue derramada. Antes que ele possa abrir a boca para dar o alarme ou entender que tipo de peste ou fenômeno estava ocorrendo, a presença do anjo alcança, e seus olhos se fecham para sempre sob a luz prateada da lua. O exército que se achava invencível estava sendo desmantelado em um silêncio absoluto. 185.000 homens, a elite militar do mundo antigo, tornaram-se estátuas de carne fria em questão de poucas horas. A morte não veio com o fio da espada, mas com a autoridade absoluta de quem criou a vida e tem o poder de retomá-la. É fascinante notar que até mesmo historiadores antigos, como Heródoto, mencionam uma catástrofe súbita que interrompeu a marcha dos assírios naquela época, embora tentem dar explicações naturais como uma infestação de ratos. Mas a Bíblia é clara: foi a mão de um único mensageiro de Deus. Quando os primeiros raios pálidos e frios do sol começaram a iluminar o vale, o silêncio que restava era aterrorizante. O rei Senaqueribe, despertando em sua tenda luxuosa forrada de peles e ouro, vestiu sua armadura real e saiu para dar a ordem final de ataque, esperando ouvir o som das cornetas e o clamor de seus generais. Mas o que seus olhos encontraram foi a cena mais macabra da história da humanidade. Para onde quer que olhasse, havia apenas corpos inertes. O barulho das armas e das gargalhadas da noite anterior tinha sido substituído pelo voo silencioso dos abutres que já começavam a circular. 185.000 soldados mortos. O pavor que tomou conta do coração do imperador foi imediato e paralisante. Ele, que se dizia um deus entre os homens, e que humilhava os reis da terra, agora tremia como uma folha ao vento no meio de um cemitério gigante. Não havia sobreviventes para enterrar os mortos, não havia exército para comandar, não havia glória a ser colhida. Senaqueribe fugiu, acompanhado apenas por um punhado de guardas pessoais que tiveram a sorte, ou talvez o azar, de sobreviver apenas para testemunhar a magnitude da derrota. Ele voltou para sua capital, Nínive, humilhado, com a sua reputação de invencibilidade feita em pedaços diante de todo o seu povo. E a ironia final e trágica da sua história aconteceu exatamente onde ele achava que estava seguro. Anos depois, enquanto ele adorava no templo de seu falso deus Nisroque, buscando respostas para sua queda, seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram à espada. O homem que desafiou o Criador terminou seus dias sendo traído e morto pelo seu próprio sangue, dentro da casa de um deus que não pôde ouvi-lo. Essa narrativa épica nos ensina uma lição que atravessa os milênios e chega até você, no seu momento atual. Quando seu inimigo ou as suas circunstâncias dizem que a sua derrota é inevitável, eles estão ignorando um detalhe crucial: você não luta sozinho. O Deus que enviou um único anjo para livrar Jerusalém de um exército impossível é o mesmo Deus que ouve o seu clamor silencioso no quarto hoje. Ele não precisa de grandes exércitos, ele não precisa de muito tempo, e ele não se impressiona com a arrogância de quem te persegue. Ele só precisa de uma única noite do cumprimento de sua palavra. Você já viveu ou acredita que Deus ainda opera esses livramentos silenciosos e poderosos, removendo obstáculos que pareciam montanhas intransponíveis? Deixe seu comentário agora mesmo com a palavra livramento, se você crê que o Senhor está pelejando as suas guerras, mesmo naquelas madrugadas onde você se sente mais sozinho e desprotegido. Sua participação é fundamental para que essa mensagem chegue a mais vidas que precisam de esperança. Muito obrigado por acompanhar esse relato épico até o fim. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração e que o Deus de Ezequias proteja sua casa e confunda todos os que se levantam contra o seu propósito. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos nossa jornada pelos mistérios mais profundos e pelas maravilhas das Sagradas Escrituras. Até lá!